Vamos falar sobre isso ainda. O RIC Notícias Opinião recebe agora, para falar sobre o pedágio e essas recomposições, o membro do Programa Oeste em Desenvolvimento da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, Edson José Vasconcelos. Boa tarde, Edson. Obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Obrigado, Marco. Obrigado pelo convite. Muito prazer estar aqui com vocês para poder debater um tema tão importante. O Edson é um parceiro antigo aqui dessa discussão, né? Acompanhou desde o início. Aliás, aqui vou puxar a sardinha para o nosso lado. Edson, a Jovem Pan, desde o começo, topou essa discussão e você, junto com o pessoal lá de Cascavel, foram os primeiros a alertar o Paraná sobre essa questão. Olha, esse modelo está errado e vai ser lesivo. Você que acompanha desde o início, né, patrocinou inclusive boa parte da discussão da mudança de modelo, né? Vocês disseram, o Paraná não vai aceitar o que vem de Brasília calado. Mudaram o modelo. Como é que você analisa o momento atual? O cenário de 2019 já era perigoso pelo modelo. Digamos que o modelo teve alguns ajustes, Mark. Mas o que assusta agora é que a economia de 19 é totalmente diferente da economia que vivemos hoje. Os parâmetros, como o nosso amigo falou, eles comprometem hoje principalmente o tamanho da malha. Que a gente percebe que em algum momento a gente perdeu o calibre, Mark, de entender até que ponto a gente pode privatizar as rodovias, até que ponto a população pode entender de privatização. Em 2019, nós entendíamos que o anel de integração já um pouco mais maduro, já com as praças e parte das obras feitas, elas patrocinavam a expansão da malha. Era muito perceptível isso, essa extensão de colocar para 3.300. Parece-me que hoje já tem um pouco de dúvida e preocupação quanto a isso. Mas os 23%, falando sobre o reajuste, na verdade é uma recomposição. Eles não fizeram uma indexação pelo IPCA. O preço de 2019, eles alteraram os valores base dos insumos. Eles alteraram acima do IPCA. O IPCA nesse trecho, de janeiro a outubro de 21, Mark, deu 23%. O trecho 2, o lote 2, deu 30% arredondamento, mais ou menos 30% arredondando. Faltando ainda fazer a correção de outubro de 21 até o dia da licitação, que no mínimo vai corrigir o IPCA, que não vai diminuir de 10%. Então nós percebemos que o cenário da tarifa teto que nós prevíamos lá atrás em 2019, ele já não existe mais. A possibilidade de a gente ter uma tarifa teto igual ou maior dos preços que a gente tinha é muito grande. Pergunta, desculpe, mais rapidamente, fazendo o cálculo aritmético com base na exposição do Dr. Edson, eu cheguei à conclusão que nós vamos abrir com R$30. Era aproximadamente R$24,60. Se praticados os índices que o senhor colocou, nós vamos para uma abertura de 30, sem que tenha sido feita a licitação, etc. Esse cálculo seria para hoje, mais ou menos. Só para localizar, o G fala da praça aqui de Paranaguá. Paranaguá. Que tá. Desculpe, eu isso, não, a referência. Mas é R$24,60. Eu acho que vai chegar aos 24. Com a correção de 2022, eu acredito que chegue aos 24, ao que estava antes. Mas já abre assim? Eu acho que abre assim. Quer dizer que a economia que nós vamos ter é abrir com o extorsivo do passado. Mas tem mais uma coisa que nos preocupa hoje, que é assim, o indexador desse modelo é o IPCA. As empresas, elas estão dando um sinal, não no Paraná, mas no Brasil, que esse indexador ele não está sendo conectado com os insumos da rodovia. E as concessões de 2019 que foram feitas, principalmente até do Rio Grande do Sul, as concessionárias de lá já notificaram que não vão cumprir as obras, porque não conseguem acompanhar a cesta de indexação com um real aumento dos insumos. Então nós temos preocupação sobre a indexação, o aumento que está acima do IPCA, então o petróleo teve sim esse descolamento. Nós nos preocupamos com aquela tese sempre de ter as garantias de obra, né? O cenário também nos preocupa porque ao longo da possibilidade de licitação esse ano, a quantidade de empresas que deu nos outros leilões foi também pouca. O cenário não é nada favorável, né? Nos preocupa também a quantidade de obras num pequeno espaço de tempo. Lá atrás a gente percebeu que houve uma grande vontade de acumular todas as obras em 7 anos. Então já não era uma decisão técnica hoje, era uma decisão política.
Obras que são para o ano 15, para o ano 20, são gatilhos de tráfego, a gente chama de uma pista simples, precisa de uma terceira faixa, muitas vezes de 5 em 5 quilômetros, de 10 em 10 quilômetros, e algumas propostas eram de duplicar já de imediato em 7 anos. Isso carrega a tarifa, porque você traz as obras do tempo para mais perto. Isso também pressiona demais a tarifa, nos preocupa muito isso. Estou entendendo então o seguinte, Edson, talvez um plano mais conservador no quesito de obras pode aliviar a tarifa nesse início, é isso? O momento é de ter cautela e de talvez ser um pouco mais conservador. Olhar tecnicamente as rodovias, olhando cronologicamente as obras no seu devido tempo, eu acho que isso é fundamental, vai descarregar um pouco a tarifa. Isso diminui a pressão tarifária. A quantidade da malha, eu pessoalmente seria conservador, eu faria o anel, eu faria as 27 praças, resolveria esse problema. É uma doença que o Paraná tem, o câncer, resolve o câncer. Num segundo momento, faz a extensão da malha naquilo que se deve fazer. Eu teria essa percepção. Eu queria fazer uma observação sobre a pessoa com quem estamos falando. Trata-se de alguém que vem de Cascavel. Aí o cidadão, porque como estamos situados em Curitiba, Edson, eu acho relevante que o ouvinte, que o cidadão paranaense conheça Cascavel, Pato Branco, Beltrão, Londrina e que saiba da pujança do estado do Paraná. Cascavel, Mark, é uma cidade que eu tenho uma admiração extraordinária por uma questão cultural. Por exemplo, Cascavel tem um teatro extraordinário e tem uma orquestra sinfônica. Você sabia disso? Sim. Tem uma orquestra sinfônica, isso significa desenvolvimento da cidade. Tem 3 universidades e tem um conselho de desenvolvimento que é presidido por esse senhor que está aqui. E tem 10 câmaras temáticas que discutem desde desenvolvimento energético até outras formas de aproximação de uma sociedade moderna e desenvolvida. Nós do Paraná temos motivos suficientes para ter orgulho de quem compõe a nossa civilização paranaense. As pessoas lá em Brasília precisam entender que quando os nossos representantes, como no caso do senhor, vão a Brasília falar com um técnico do TCU ou com alguém da NTT, não é? Tem suporte, representam uma sociedade que essa sociedade é a grande geradora de riqueza desse país. É fundamental a gente lembrar disso, porque somos a 4ª economia nacional, não temos o retorno do governo central adequado para ser o 4º contribuinte da nação, e agora temos um problema endêmico, histórico, que o Dr. Edson aqui chama muito bem de câncer paranaense. Nós temos esse câncer, essa doença há 25 anos. O pedágio trouxe vantagens inequívocas, mas com ele trouxe também doenças de corrupção interna, de descumprimento contratual, de encarecimento dessa tarifa e a nossa chance de discutir isso. Agora, para terminar, Edson, você já falou aqui um indício de que talvez ser um pouco mais conservador e rediscutir o modelo seja um caminho. Mas esse modelo está aberto à discussão porque, em tese, ele foi fechado e estava na burocracia para ser aprovado pelo TCU. Sim. Mas, pelo que eu percebo, a necessidade talvez de reabrir a discussão no modelo, e aí já emendando uma segunda pergunta, não vai atrasar mais o processo? Bom, atrasado já está. Agora, insistir talvez num equívoco porque já está atrasado, quem está nessa situação mais 6 meses não é o problema. A gente percebe que talvez o Tribunal de Contas ele está dando uma calmada na aceleração do processo por alguns motivos, principalmente no risco hoje que o PPI tem de dar talvez licitação com poucos concorrentes. Porque as empresas estão dizendo que nesse cenário de dúvida, que a indexação não dá garantia da entrega de obras, eles também estão um pouco cautelosos. O que aconteceu de fato, Mark, é que descolou a capacidade de pagamento do usuário, da tarifa, daquilo que está sendo proposto. O governo federal, quando traz a proposta e diz que tem 44 bilhões de obras, que agora vai ser 50 bilhões de obras que vão contratar, é um equívoco. Na verdade, 44 bilhões ou 50 bilhões de dívida que o usuário vai pagar. Então, esta dívida, este compromisso de obras, ele tem que ser um pouco mais rediscutido, a gente entende. Só para poder não perder a chance, nós levamos também semana retrasada, uma proposta de rediscussão de um regime tributário especial do pedágio. E o deputado Paulo Martins foi quem nos acolheu e levou ao presidente da República e está fazendo lá a indicação do projeto de lei.
Semana passada, esta semana ele protocolou o pedido. Para nós isso é importantíssimo. Hoje, a União, que não tem condições de dar manutenção na rodovia, não tem verba para tal, ela passa para iniciativa privada. Faço um alerta. Existe um limite de rodovias que podem ser pedagiadas, não são todas. E isso faz com que, de repente, o governo deixe de colocar dinheiro e comece a arrecadar muito tributo. A cascata de bitributação chega a 25% de tributo numa tarifa de pedágio. É um crime. Isso tem que ter uma cota única mínima, razoável, para a gente poder pelo menos voltar a sonhar ter um mínimo de obras numa concessão. Tá certo. O Edson Vasconcelos, da FIEP, que acompanha esse debate desde o início. Você veio de Cascavel de carro, Edson? Não, vim de avião. Veio de avião. Eu ia perguntar como é que estava a estrada, mas a estrada, você tem relatos lá. O pessoal já está reclamando das condições? Já começou, parece que em alguns locais as manutenções acontecerem, né? Mas já é visível alguns buracos e deformações em pista. Não esqueça dos problemas da estrada aérea de Cascavel a Curitiba, de Curitiba a Cascavel. Eu já fiquei muitas vezes lá. O Edson sabe, acompanha lá. Avião não vai, tem que pegar o ônibus em cima da hora. Mas é assunto para outra discussão, né, Edson? Obrigado pela presença.